Se eu fosse você, eu parava de me comparar com as pessoas. Por que que eu agora, e eu queria que isso ficasse vivo na tua cabeça, por que que eu agora entro aqui com você nesse assunto de comparação? A palavra comparação é você comparar a ação de alguém com a sua. Por que que, e é interessante falar isso porque geralmente quando você se compara com alguém, você se nivela por baixo. Geralmente, quando alguém está se comparando, está se nivelando por baixo. Ah, aquela pessoa é melhor do que eu. Ah, aquela pessoa tem uma situação melhor que a minha. Ah, aquela pessoa teve oportunidade que eu não tive. Ah, Fred, por exemplo, fala muito bem e eu não falo. Eu não teria essa facilidade. Olha só, preste atenção. Toda pessoa que se compara, ela se compara por conta da insegurança dela. Uma pessoa insegura, ela sempre vai olhar para si de maneira negativa e é como se as outras pessoas sempre tivessem algo melhor do que ela e positivo. Conforme você vai alimentando na sua cabeça esse tipo de pensamento, se você está no trabalho, alguém é melhor do que você. Na sua casa, seu esposo, a sua esposa, eles são melhores que você. Seu filho, que nem discernimento tem, é pequeno ainda, você já acha que é melhor do que você. Tudo isso acontece em virtude de uma insegurança. Aí, nós vamos destrinchar aqui algumas coisas práticas para que você consiga entender a origem da comparação que você faz com as pessoas. Por que você se compara? Primeiro, você já parou para se perguntar isso? Pô, por que eu me comparo com as pessoas? Onde está escrito que aquela pessoa que eu estou me comparando, ela é melhor do que eu? Ela é melhor do que eu por quê? Porque ela se esforça e eu não? Se você não se esforça para fazer as coisas ou para conquistar as coisas, não é que a pessoa seja melhor do que você, é porque você não se esforça. Se não tem esforço da sua parte, não vai ter crescimento, não vai ter progresso. Então entenda, é preciso você pensar sobre as minúcias da sua comparação para que a sua comparação ela tenha razão de existir. Senão não tem razão. Senão não tem razão de você pensar que alguém seja melhor do que você ou que alguém seja superior a você. E quando eu falo de ser melhor ou ser superior, não tem nada a ver com o que está fora. Tem a ver com o seu estado interno. O estado interno que você alimenta, aquilo que você alimenta no seu interior, é que vai determinar como que você enxerga as coisas e as pessoas que estão fora de você. Por isso que você procurar segurança interior, segurança emocional, estabilidade emocional, amadurecimento, você procurar essas coisas, se desenvolver nessas coisas, se desenvolver é, nessas áreas da sua vida, você vai começar a enxergar as coisas e as pessoas de uma maneira muito mais leve e neutra. Você não vai perder de vista aquilo que é a sua essência. Você não vai mais se comparar quando você consegue gerir essas coisas dentro de você. Se você tem um problema interpessoal, se você tem um problema, se você tem uma situação é, desconfortável, se você tem uma situação intrigante, se você tem uma situação tensa, se você tem uma situação de pressão, e não tem isso dentro de você muito bem definido, você começa a se comparar. Quando eu digo ter algo bem definido dentro de você, são as suas emoções, são a forma como você pensa sobre si. Não tem a ver com o que está fora, nem com quem está fora. Tem a ver, e isso é importante você pensar, que tem a ver com o seu estado interno e como você enxerga as coisas e as pessoas do lado de fora. O seu estado interno, ele é muito importante para que as coisas que você pensa sobre si, sobre os outros,
sejam determinadas. O que vai determinar a comparação que você faz em relação às pessoas é o seu estado interno. Se você não procura melhorar para progredir no seu estado interno, nas suas emoções, na sua estabilidade, na sua segurança emocional, psíquica, espiritual, sempre você vai estar olhando para o outro falando assim: caraca, bicho, olha o que aquela pessoa está fazendo muito melhor do que eu. Caraca, olha o relacionamento daquela pessoa muito melhor que o meu. E você ainda fala assim: o meu não é bom porque eu não sou bom. Caraca, olha só. Olha lá, aquele fulano ali. Ele é muito melhor profissional do que eu. Olha, ali, dirige melhor do que eu. Olha, olha ali, escreve melhor do que eu. Olha, olha, fala melhor do que eu. Olha. Caraca, calma aí. Da onde está vindo isso? É preciso pensar de onde está vindo isso. Perceba uma coisa, se você é filho ou filha, sei lá, e você tem irmãos, se você foi comparado muito tempo pelo seu pai ou pela sua mãe, talvez a origem da comparação que você faz hoje por baixo, ela pode estar aí. Né? Teu pai e tua mãe que sempre elogiaram teu irmão na tua frente. Aí, ó, faz melhor do que você. Olha aí, ó. Tá vendo? Olha o que seu irmão faz, você não faz. Mas entender isso é perceber que os seus pais, se houve isso na sua história, eles não fizeram isso. Eu acredito, né? Me parece que eles não fizeram isso com o intuito de gerar em você insegurança para que hoje você, como adulto, se comparasse, se nivelando sempre por baixo por causa disso. Eles queriam instigar você ao crescimento, à sua imaturidade. E existem pessoas que hoje são adultas e pensam assim. A sua imaturidade fez com que você ficasse se nivelando por baixo, pensando que você nunca seria bom o suficiente para ser alguém qualificado. Só que hoje você está em outra fase da tua vida. Então, se você ficar com as palavras ali, aquelas palavras que, que te levou a pensar isso sobre você, que te levou a essa insegurança, te levou a essa instabilidade, eu sei que quando a gente passa muitos anos recebendo uma informação, chega um certo tempo para até você conseguir tirar aquilo de dentro de você, não é algo fácil. Mas, poxa, o que você pode fazer? Se existe uma instabilidade em virtude daquilo que você ouviu, como que eu posso gerar estabilidade a partir de coisas que eu não ouvi e que eu posso ouvir, o que eu posso ler, o que eu posso procurar, o que eu posso estar inserido em um ambiente ou ouvindo pessoas que me ajudam nesse processo? O que eu posso ler? O que eu posso estudar? Qual vídeo que eu posso ver aqui no YouTube? Qual vídeo que eu posso, o que eu posso pesquisar? O que eu posso fazer? Cara, preste atenção. Eu tenho vivido o processo assim. Tudo que me vem à mente, que eu sei que eu posso progredir, eu vou pesquisar. Eu vou estudar sobre aquilo. Porque existem pessoas que se superaram mesmo vivendo coisas como eu vivi. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu era criança, o meu pai falava assim, ó, eu me lembro disso, tá? Você tem que estudar. Se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida, não. Hein? Se não estudar, tem que estudar, tem que estudar. E eu, malandro, não gostava de estudar, não gostava de ler, não gostava de parar, não gostava. Aquilo era inquietante para mim. E imagine se eu ficasse com essas palavras do meu pai. Que ele não falou de mal, ele não falou por mal, ele falou que porque queria que eu progredisse. Eu não me lembro do meu pai me comparando com as minhas irmãs. Mas eu me lembro dele falando isso. E eu fui entendendo que, poxa, aquilo ali era a maneira que ele encontrava de tentar me incentivar. Era a maneira dele. Muitos anos eu achei até que eu não fosse vingar, né? Eu tentei ser jogador de futebol, acho que quando eu decidi ser jogador de futebol era para não estudar, né? Porque geralmente antigamente jogador de futebol era assim, eu era da favela, tal, aí fui fazer um teste lá no Flamengo, no Vasco, eu não tinha nada, comecei a jogar bola, comecei a ganhar título, comecei a ser campeão,
fazer gol e tem muito dinheiro. Mas, tá, não foi esse caminho que eu consegui me encaixar. Eu fui me encaixando em outros caminhos. E caminhos bons. Poxa, hoje eu tenho uma família, eu tenho filhos, hoje eu nós temos a nossa casa, nós temos o nosso carro, nós temos a nossa alimentação qualificada. Eu estudo hoje. Ou coisa que, antes de minha mãe falecer, ela falava assim, caramba, eu nunca imaginei que minha mãe chamava pelo nome exato, eu nunca imaginei que Frederico fosse ser essa pessoa assim, que ia gostar de estudar, Cara, as coisas mudaram. E mudaram radicalmente. Hoje, meu pai olha para mim de uma maneira completamente diferente. Não que eu peça para que isso, não que eu fiz para que isso pudesse acontecer, mas vai acontecendo. E hoje eu consigo ter estabilidade interior, estabilidade emocional, para lidar com críticas, para lidar com as situações que são contrárias a mim, para lidar até mesmo com alguém que me compara com os outros. Eu não me comparo mais. Eu parei de me comparar. E a comparação aqui, eu queria que você entendesse uma coisa. A comparação aqui não é essa comparação, por exemplo, que às vezes existe no mercado de trabalho. Pô, você olha para uma empresa ou você olha para um funcionário e você vê um colega seu, um colaborador que trabalha na mesma empresa que você, o cara se sobressaindo. Pô, você olha aquilo e o cara está no nível altíssimo. Aí você está em outro nível. Ao invés de você ficar se comparando, se nivelando por baixo, pô, ele é melhor que eu, ele cresceu, ele tem qualidades, eu não tenho, você vai olhar para aquilo e vai procurar fazer o quê? Crescer. Não para pisar na pessoa, mas para você começar a partir do que é positivo no outro, você crescer. Isso eu acho super positivo, cara. Eu me amarro em ver as pessoas crescendo, eu me amarro em ver pessoas evoluindo e aquilo ali me instiga a querer ser melhor. Agora, você ficar naquela coisa assim, ah lá, fulano é melhor do que eu, essa comparação se nivelando por baixo, o ponto aqui é esse. O ponto aqui é esse, de você não se comparar e ficar se nivelando por baixo das pessoas. Você veio do pó e para o pó você vai voltar. Assim como qualquer outra pessoa. Qualquer pessoa que tenha hoje coisas que você não tem, elas se esforçaram para conquistar. E se você só fica olhando para a conquista das pessoas e se comparando, se nivelando por baixo, você nunca vai sair dessa raiz que está te prendendo por questões psíquicas, emocionais ou por coisas que você recebeu uma vida inteira. Esse vídeo aqui é para você pensar sobre coisas que você nunca parou para pensar. É simplesmente refletir sobre coisas que você nunca parou para refletir, que pode te fazer sair dessa inércia da comparação e ir para a ação. Parar de comparar a sua ação com a ação dos outros. Parar de ficar olhando para o que os outros estão fazendo, os outros estão progredindo, os outros estão indo para frente. E você tá, ah lá, fulano é melhor do que eu, Beltrano é melhor do que eu. Não vai rolar. A sua vida não vai andar, a sua vida não vai andar se você continuar com esse olhar sobre si e sobre os outros, com esse nivelamento por baixo. Cara, quando eu falo de nivelamento, não é que você esteja competindo com alguém. A maior competição que existe é aquela que você faz consigo mesmo. Você precisa entender que quando você vence alguma coisa, você não está vencendo alguém, você está se vencendo. Teve um dia que eu saí aqui na minha cidade, fui correr 8 quilômetros. Cabrunco, como falam aqui. 8 quilômetros. Eu comecei a correr. Saí correndo, 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 correndo. Quando chegou um certo momento, tava um mormaço assim, eu falei assim, caraca, eu não vou conseguir, bicho.
E eu fui insistindo, diminuir o trote, a corrida. Falei, mas eu vou insistir. Aquela briga interior. O corpo vai cansando, o suor vai aumentando, a fadiga vai aumentando. E eu, caraca, será que eu vou conseguir ou não? Será que eu vou conseguir ou não? Não tinha ninguém comigo nunca. Não tinha ninguém ao meu redor. O único que estava ali comigo era o Espírito Santo e meu anjo da guarda. E eu comigo mesmo, cara, aquela luta assim. Não vou aguentar, não vou aguentar, não vou aguentar, não vou aguentar. Tipo, 4 quilômetros, caraca, bicho, será que eu vou aguentar? Será que eu não... Aí chegou um dado momento que eu falei assim, eu vou começar a me esforçar mais aqui. Sabe, se você corre, se você faz atividade física, você sabe como que é isso. O corpo, ele tá o tempo todo falando assim, para. A mente está falando, vai ou não vai, vai ou não vai, vai ou não vai, cede pro corpo ou não. Nesse meio tempo, uma briga constante da sua mente com o seu corpo, do seu corpo com a sua mente, do sim, do não, do insiste, do para. A dualidade, ela fica o tempo todo no seu interior. Falei assim, eu vou continuar, eu vou continuar, eu vou continuar, vou continuar, vou continuar. Caraca, vai, eu vou continuar. E eu me lembro que eu não estava ouvindo nada, sabe? Era eu comigo mesmo, aquela luta interior. E aí eu fui percebendo que eu conseguia me vencer. Eu fui insistindo, 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 insistindo. E eu ficava falando assim para mim mesmo, não para não, não para não. Até na neurociência existe um mecanismo que você vai trazendo afirmação para si mesmo. Tem até um jogador chamado, que todos nós conhecemos, Cristiano Ronaldo. Você já percebeu, quando o Cristiano Ronaldo vai bater falta, bater pênalti, ele fica falando para ele mesmo assim, ó, vai Cristiano, você consegue, vai Cristiano, você treinou para isso, vai Cristiano, você... não é autoajuda, não. É você se forçar a insistir nas coisas que você acha que não consegue, mas você consegue. Caramba, eu não tenho que ficar me comparando com, por mais que o meu pai tenha me comparado com meu irmão, eu não tenho que ficar parado nisso. Por mais que meu pai tenha me comparado com a minha irmã, eu não tenho que ficar parado nisso. Por mais que meu pai tenha me comparado com meu primo, eu não tenho que ficar parado nisso. Não tem a corrida que eu disse pra você? Você tem que insistir consigo mesmo e falar assim, caramba, eu tenho potencial. Caramba, pô, o que que eu posso fazer de bom? Caramba, o que que eu posso investir na minha qualidade? Caramba, o que que é a realidade? Qual que é a realidade que eu estou inserido? Eu estou inserido nessa realidade, mas eu quero me manter aqui, eu quero mudar, eu tenho que ficar aqui. Não, você não tem que ficar aí. Até bati na mesa aqui. Você não tem que ficar nisso. Você vai ficar se você quiser. E você pode querer ficar nessa condição de se nivelar por baixo por conta da comparação. Mas você pode também amadurecer. Você pode também encarar a realidade e falar assim: pô, o que me cabe fazer, eu vou fazer. O que está ao meu alcance, eu vou fazer. O que eu posso fazer para me esforçar, eu vou fazer. É estudar mais, eu vou estudar mais. É me entender mais, eu vou fazer terapia. É, é estudar mais sobre o meu temperamento, eu vou estudar mais sobre o meu temperamento. É ler mais livros, vou ficar mais inteligente, vou estudar. É ler livros sobre o quê? É ler livros sobre a minha área, é livros sobre desenvolvimento, é ver vídeos sobre desenvolvimento, é escrever sobre mim, é entender as minhas neuroses, é entender os meus traumas, é entender a minha psique. O, o que é a sua realidade que você pode pegar e ir lá com atos concretos para você sair dessa condição. Senão, você você passa uma vida inteira, sem fazer avanços, sem fazer progressos. Porque é muito mais fácil você ficar na sombra daquilo que falaram e fizeram com você. É muito mais fácil você ficar naquela condição de se comparar e se nivelar por baixo, achando que os outros são melhores. Agora, pega como aquele Raul Gil, né? Isso aqui vai dizer um pouco da minha idade. Pegue o seu banquinho e sai de mansinho. Pô, cara, o que que você pode fazer? Vai lá e faça por você. Agora, se você ficar com aquela síndrome, né? Ah, meu pai fez isso comigo, ah, minha mãe, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, tu vai morrer assim, ó, tu vai morrer. Tu vai morrer sabendo que você tem possibilidade de morrer de uma maneira melhor. Morrer todo mundo vai. Eu vou morrer, você vai morrer, nós vamos morrer, vós vão morrer, eles vão morrer, e tô conjugando o verbo aqui. Todos vão morrer.
Todos. Todos. O inteligente, o burro, o endinheirado, o pobre. Como que você escolhe morrer? Como que você escolhe findar a sua vida? Você não tem necessidade de findar a sua vida com o pior que você tem. Você pode findar a sua vida trazendo significado para ela aqui nessa terra, nessa existência. Então, o que que você pode fazer? Você pode pegar a sua vida e começar a trazer significado para ela, e com esse significado você vai contribuindo na vida dos outros. E você vai respirando. Primeiro começa em você. Você vai oxigenando a sua vida. E essa oxigenação que você vai dando para a sua vida, você vai oxigenando outras vidas também. Aí, o existir tem muito sentido. Talvez você esteja vendo esse vídeo numa depressão, porque alguém fez isso com você, e falar que você não era boa, de falar que você não era bom, de falar que você, de falar que você não tem qualidade. Tá? E se foi só a visão dos outros? Às vezes a pessoa que falou isso para você, ela estava ferida e machucada. Se não tivesse também, problema. Agora você com você. Será que não tem coisa boa aí para você se nivelar por cima e parar de se comparar com as pessoas? Tem, pô. Tem. Basta você agora sair desse vídeo aqui. Antes de você sair, não deixe de se inscrever, nem compartilhar, ou talvez deixar aqui o seu like, ou talvez escrever aqui o que você achou. Mas depois de tudo isso, saia desse vídeo decidido ou decidida dar um rumo novo para a tua vida. Ah, você começou o ano cheio de propósito, não cumpriu nada ainda, não, problema. Cumpre a partir de agora. Cumpre a partir de agora. É agora, cara. É a partir desse estímulo que eu estou te dando aqui, essa conversa que eu estou tendo com você. Você poderia nem estar vendo esse vídeo aqui. Você poderia estar fazendo outra coisa. Mas algo te chamou a atenção, você está aqui até agora. Então, se você está aqui até agora, esse vídeo é para você. Tem endereço certo. Para que você saia dessa condição e vai saindo assim, vai saindo em ascensão. Encarando a realidade. Talvez você vai ter que procurar um médico, um psiquiatra. Talvez você vai ter que procurar um psicólogo. Talvez você vai ter que procurar um terapeuta. Talvez você vai ter que procurar um grupo. Vai ter que procurar um grupo de corrida, um grupo de mentoria. Vai ter que procurar alguém para te atender, para conversar com você. Alguém que para você é referência. Se for isso, vai lá e faça. Agora, saia dessa realidade de ficar se comparando, se nivelando por baixo, porque alguém fez isso com você. É a hora de você, falar assim, ó, opa, sou adulto, vou tomar um banho gelado, vou começar a me alimentar melhor, vou sair dessa condição de sedentarismo, vou sair dessa condição precária que eu estou, vou arrumar meu quarto, vou passar minha roupa, vou perceber o que eu tenho, quantas coisas, vou pintar, fazer uma pintura, vou andar de bike, vou ver um bom filme, vou ler um bom livro, vou me conectar com pessoas. Opa, já começa a dar um sentido diferente. Isso vai fazer você parar de se comparar e qualificar, ou melhor, potencializar as suas qualidades. Grande abraço para você. Ficou até aqui o final desse vídeo. Fique com Deus e até o próximo. Se Deus quiser. Valeu, um abraço.